E se eu reencarnasse e se eu reencarnasse Zekai Smartphone, eu estava conversando com Deus e ele falaria que eu morri porque ele jogou um raio no lugar errado. Ele falaria que como retribuição eu poderia ir para um mundo alternativo e ele me levaria para um mundo diferente. Ele falaria que eu podia escolher duas coisas. Eu falo queria ter as 3 espadas do Zoro e meu telefone e ele me manda para o mundo. E quando aquele cara aparece querendo comprar minhas roupas seria tudo como na história original. Mas só que na hora que eu quebro aquele chifre e aqueles homens irão para cima de mim, eu pego a minha espada, recordo os tendões dele. Na hora que eu ia parar hospedaria Lua, elas falaram que iam fazer missões. Se eu pergunto se eu poderia fazer também e elas falaram que sim, a gente pegaria aquela missão lá que matar os lobos de um chifre. E elas perguntaram que espadas são essas. Eu falo uma delas se chama Shuzuyenma e Avado. Na hora que a gente começa a fazer a missão de mate 5 lobos de chifre e eu mataria outro e eu veria que a Lindsay usa magia. E na hora de gente completar a missão eu perguntaria a Lindsay se ela poderia me ensinar magia. Perguntar de que final eu tinha, eu perguntaria como se vê isso. Ela pegaria as mesmas para da história original e eu teria afinidade com todos os elementos. E na hora que eu vejo aquela pedra diferente, me perguntaram o que é naquela pedra e a Elsa me explicaria o que é aquela pedra. Em como na história original eu teria afinidade com todas as magias não elementais. A duas ficaria surpresas na hora que a gente chega no estabelecimento Lua Prateada e aquela menina clarinha que precisa de uma sobremesa leve para os clientes, que eu falo que tal um sorvete. Ela perguntaria ele quer sorvete e eu pegaria uma lista de receita e a gente para sorvetes e ela me agradeceria. E no dia seguinte imagens de teria pegar uma missão de levar uma carta para a capital e a gente viria muitas pessoas acumuladas em volta de uma garota e de 4 garotas e aquelas garotas começaram a falar que ela tinha entregar os parceiros dele e aquela garota ficaria fraca porque não tinha comido. Como na história original eu falo eu vou ajudar essa garota, eu falo areia da cegueira, eu ajudaria aquela garota e a gente fugiria e ela se apresentaria como e hoje eu perguntaria por que você parou de lutar e a barriga dela começar e a gente levaria ela num restaurante e ela falaria que estava tentando melhorar suas habilidades como espadachim e ela falaria que queria para a capital e a Elsa e a Lindsay perguntariam se ela queria ir com a gente e ela aceitaria que a gente estaria na carroça andando. Eu aprenderia aquela habilidade de deslizar e a de pegar coisas e também habilidade sentidos apurados e eu usar isso sentir cheiro de sangue e a gente chegaria lá e ver um tanto de homens largados e a gente começar a lutar. Eu verei uma pessoa invocando, eu falo deslizar e eu falo gelo prisão e congele o pé dele. A gente vivia uma menininha com um homem deitado com uma flecha no peito e eu falo Lindsay magia de cura e ela fala que não pode senão ou ele morreria por causa da frente a minha habilidade de pegar coisas e você cura e eu pegaria a flecha e ela começaria a curar e a menina falar isso se chama Lindsay e ela fala que a filha de um duque e eles pediram para a gente proteger eles até chegar na capital. Quando a gente chega na capital o duque me agradece e se ajoelha para me agradecer. Eu falo senhor por favor levante. Ele falou você é humilde e eu e ele tomaram um chá e perguntaria você acha que tem algum motivo para o ataque. Ele falaria a mesma coisa da história original. Na hora que eu tento curar a esposa do duque eu conseguia curar ela de primeira e ele como agradecimento me daria 40 milhões. Eu falo não posso e ele falaria para eu aceitar. Ele queria tanto confeitaria e ele me daria as medalhas da família dele. A gente colocaria as medalhas e ir embora. Isso falaria para a gente voltar para visitar e no a gente pediria para a continuar fazendo missões para que o dia seguinte a gente iria fazer compra. Deixaria uma garota sem mana e levaria ela para a irmã. Pegaria um casaco branco com uma linha vermelha cruzando as costas dele modelando uma fênix e a gente se encontraria como na história original. E no outro dia estava chovendo e eu veria 2 caras jogando Shoji Flashback que eu estava com o celular na mão aprendendo uma habilidade chamada modelagem e criar um tabuleiro de Shoji. E quando a
e a Elsa compraria um rocamboles e ela falaria para me levar um rocambole para o Duque, eu levaria e levar em tabuleiro deixa o shogi e eu e o Duque começaremos a jogar shogi, a gente ficaria jogando até e no dia seguinte a gente iria na guilda do reino e na hora que a gente pegaria a missão seria tudo como na história original e eu iria visitar o Duque e ele falaria com o irmão dele estava envenenado e eu e ele subiríamos na charrete, nota, não seja aquilo lá, e ele me explicaria como na história original e na hora que a gente chega no castelo do irmão do Duque e aquele cara começa a me encher o saco e eu pergunto para o Duque, posso destruir cara, e o Duque fala agora não, nota, o Duque também estava pistola com esse cara. A hora que a gente chega no quarto do irmão do Duque e eu vejo que ele estava deitado, eu falo deixe-me ver ele e o Duque falaria pode deixar, ele é de confiança, eu falo recover coro o irmão do Duque e na hora que o irmão a mesma coisa da história original, na hora que eu uso procurar veneno eu falo maldito e o comandante do exército do rei fala o que, eu falo tragam todos aqui por favor, até aquele gordo cabelo branco e todos estariam na sala e eu falo culpado está nessa sala e todos ficaram choque e eu pediria para o general tomar um pouco de vinho, ele tomar e não sentia nada, eu pegaria o copo da majestade e colocaria vinho no copo e ele não tomaria e o general para tomar ele falaria que estava enganado, eu falaria queria o veneno e ele começaria a correr e eu falo gravidade 1000, ele não conseguiria se mexer e o general levaria ele para a prisão e a majestade falaria as mesmas coisas da história original e o Mina falaria queria casar comigo e ela falaria a mesma coisa da história original e na hora que a gente chega na nota vou chamar de minha casa, todas as meninas ficaram surpresas e na hora que a gente começa a missão eu falo vai ser a primeira vez que vocês vão ver isso, vão para trás e todas e não para trás, se a Shizui e Emma evando e eu coloco o elemento raio na Shizui e coloco o fogo na Emma e coloca o vento na Wando e ai fala ele está em outro nível como espadachim, eu falo golpe furacão que giro faz um tornado elemental e joga em todos e mataria todos os reis e na hora que a gente chega em casa e a gente invoca, eu invocaria um tigre branco e outro com 3 cabeças e os dois perguntaram quem nos invocou e eu falo fui eu e os dois falam coloque sua mão em nossas cabeças para ver se você é digno de ser no seu mestre, eu toco na cabeça dele e ele sente uma pressão gigantesca e eles falam por favor mestre de um nome para a gente e eu chamaria o tigre de 3 cabeças de Black e o tigre branco chamaria ele de Light e os dois assentaria os nomes, eles perguntaram o que significa o Black, nota tô inventando, eu falaria força e habilidades com escuridão e ele ficaria feliz e o Light perguntarem o significado do nome dele, eu falaria significa coragem e luz e os dois perguntaram se poderia ficar comigo, eu falo vocês podem ficar pequeno e eles ficaram pequenos e eles subiram nas minhas costas e no dia seguinte quando a gente pega a missão de matar Slim na carroça pergunto por que elas estavam tão deprimidas e eu falo é nossa primeira missão com Blacklight e eles falaram que estavam animados e elas falaram a mesma coisa da história original, mas só que na hora que elas falariam iria desistir, eu falo eu não vim até aqui à toa e quando a gente chega no castelo escrito treco iria cair na minha cabeça, eu falo não pego alguma das minhas espadas e cortaram no meio o Black White, falaram esse nosso mestre e quando a gente ver Slimes verde e aquele Slim de babá começar a babar e a gente ficou regaria, eu falo Black White e eles viraram um leão branco e o tigre preto com 3 cabeças e o leão branco dá um rugido e o tigre preto dá outro grito e quando a gente cai da escada e o Slim verde ponto e matar gente partida aqui vai ter um palavrão, eu falo custou um rim, eu pego um Slim e coloco em um potinho e falo isso vai ser útil para o futuro em Rio Baixinha e os Slim começaram a dissolver a roupa das meninas na hora que a gente chega na segunda andar em aquele Slim teria como na história original e na hora que a gente chega naquele cômodo tava pesquisador de Slim morto e a gente vê aquele de Slims que podem ser uma forma de garotas decidirem tacar fogo e eu falo Black White entrego 2 potinhos para eles e eu falo cuido dele e elas falam ok e eu falo não deixa meninas ver eles e eles falam ok e o Black White falando que queria investigar uma cidade humana em Nad e na hora que a gente vai na cidade seria como na história original com a Yai e eu ajudando aquela garotinha com o meu telefone e quando eu chego no quarto eu uso a habilidade sentidos apurados no meu telefone eu veria todas as garotas se trocando e eu gravaria
faria isso e no dia seguinte ela ajudaria Lindsay a fazer o feitiço de bolha de água exclusiva e no dia como na história original. E no outro dia eu ganharei aquela mesma mansão como na história original e chamar as meninas para morar com a gente. E quando eu e o Black White estávamos lá no quintal e eles falaram a mesma coisa da história original e os mordomos seriam o mesmo da história original. E quando o Duque e a Sue nem me visitar elas falarem alguma coisa da história original. E quando a gente consegue a missão ia ser como na história original. E quando eu ia usar a paralisia eu falo congelar e congela todos os assaltantes. E no dia seguinte a gente veria aquele loiro comprando presentes para até uma garota meio humana à noite. Aquele dragão apareceria assustando todos os monstros da floresta. E eu falaria Black White forma original e ele se transformar. E o Black transformaria de 3 cabeças, White se transformar em um leão branco. E quando a gente chegaria a gente vê um dragão e o dragão como seria trocar o vilarejo. E eu pegaria as minhas espadas e faria um furacão ao contrário, sugando a fumaça fazendo apagar o fogo. E o dragão desceria e o dragão todo para trás. Eu falarei Black White esquerda direita e eles irão para a esquerda e para a direita e eles começaram a seus poderes e atacar fisicamente. Eu falaria a hora do show e usaria modelagem na minha espada deixando uma gigante conectando as 3 fazendo uma garra gigante e usaria modelagem para colocar a espada no outro lado e começaram a atacar simultaneamente o dragão com o Black e White. Eu falaria Black e White saiu daqui e ele tá indo ali porque eles sabiam que eu ia usar o ataque mais poderoso. Eu voltaria minha espada dá um modo normal e eu começaria a girar com minhas espadas vindo um furacão e quando eu ia usar o meu ataque um outro dragão apareceria um gigante e na hora que o dragão vermelho gigante ia levar o preto pequeno e a Alison taria e o Black e White cara em pistola e o dragão vermelho perguntaria por que eles estavam bravos e eles contrariam que eu sou o mestre dele e ele pediria desculpas e no dia seguinte diretora como na história original mas só que na hora que lutaria contra o rei eu pediria speed estabilidade inventei aumenta minha velocidade 150 vezes uso da luta e ele usaria acelerar e eu copiaria a habilidade eu começaria a bater nele muito rapidamente e eu ganhar de compatibilidade. E à noite quando eu vejo muitas pessoas em volta das meninas é muito homem esperto também eu ficaria incomodada e eu falaria terra parede bloqueando todos os homens de velas e eu falaria por favor vai vir aqui voltando toda a minha intenção assassina em cima desse e o referido como na história original e no dia seguinte eu farei a mesma coisa criando uma pistola só que a minha ser uma sniper e o resto do bisote estudo como na história original que o resto não interessante e quando a gente chega em casa é tudo como na história original. O Black e White deixariam comigo e a gente começaria a dormir a gente cuidaria umas 5 horas da tarde e quando eu ir no banheiro eu veria a cena de todas as garotas de roupas íntimas e elas não ficaram brava ela não teriam e quando ela viu me bater eu falaria tchau e levaria eu Black e White continuar dormindo lá fora e no dia seguinte eu estava fazendo bicicleta e o Duque me veria visitar a gente conversava e a mesma coisa e eu criar uma bicicleta preta com vermelha com uma fênix na ponta com cesta só que estilosa para o Black e White bicicleta como na história original eu faria várias manobras com a bicicleta e a menina aprender em uma das bicicletas a hora que eles foram àquela competição eu pegaria minha bicicleta eu falaria vocês querem que eu vou de costas e as fariam poder de frente eu falaria tudo bem eu começar a pedalar muito rápido e na hora da largada eu sairia voando a bicicleta eu daria uma bicicleta para Sue no dia seguinte tudo como na história original tô cansado para um diabo mas vamos continuar sozinho a gente esse episódio muito chato então a gente iria na praia ou na história original e abriria um portal e chamaria o Duque o rei e a família deles e eles falaram que eu sou muito gentil de ter convidado ele colocaria um biquínis e eu entraria lá colocaria calção de banho branco com uma listra vermelha e todas as garotas ficaram com sangramento naval e elas começaram a nadar e eu tiraria a mesma foto da história original quando eu veria os homens tudo nadando eu gritaria me espere começaria nadar abre chegaria TV eu falaria vamos fazer uma corrida e eles aceitariam e todos os homens ficaram na beira da todos estavam olhando todos começarem uma nadada como bala mas eu estava na frente e a gente daria uma volta em torno da praia e eu chegaria primeiro depois chegaria o grupo depois do rei depois o comandante e todos aplaudiram e quando a gente iria explorar ruínas
máquina eu não conseguiria manter o fôlego por tanto tempo. Se eu também não sou máquina Neo Blacklight que contrariam sobre a mesma coisa da história original. E a gente invocaria em vez de uma tartaruga uma cobra seria um dragão azul. Ele falaria Imperador branco Imperador preto e o Black e White falariam que eu era um mestre dele. Ele falaria que o nível deles caiu. E eu falaria se eu te derrotar você me aceitaria como mestre e ele aceitaria. E ele falaria que eu tinha que deixar eu falaria na minha escola feitiço escorregar programar balas e ficaria atirando nele até que ele desistiria. Ele falaria que eu poderia ser o mestre dele. Eu falaria seu nome vai ser dragão. Ele perguntaria o que significa. Eu falaria significa dragão e força. E eu faria por favor droga fica em forma pequena. Ele fica numa forma pequena como o dragão ele é azul com chifre de principal. E eu falaria vamos se divertir e elas teriam se divertir. Eu gritaria e não compra muito longe. E na hora que elas perguntariam que ficaria melhor de biquíni eu começaria a correr clarinha na água. Não sabia nadar e daria um rolê na ilha toda. Esconderia atrás meus mordomos e elas não me acharam que eu iria. Eu apareceria nela nem falaria. Todas são bonitas. E na hora que a gente iria na masmorra diretor. Como na história original. Como eu achando o jardim querido como na história original. Essa parte muito entediante. E quando a gente chega em casa as meninas teve a mesma conversa da história original. Na hora que a Ilumina entra no meu quarto ela me daria mesmo terminando a seu irmão eu já vi um beijo nela que eu paro. Tá bom assim e ela falaria que sim e teria. Como na história original. Descobrindo que a Lindsay estava no quarto queria tanto conversar original como eu aceitando elas com minha esposa. E no dia seguinte e a Elsa me desafiariam para o duelo. E eu ganhasse eu poderia casar com ela mas eu perdesse eu não poderia. Então a gente começar a lutar e pegar as minhas 3 espadas de terror daria a Elsa eu falo garante uma esposa. E eu derrubaria ela e falaria que o garantia. Tá estuda eu ia dar um beijo nela para afirmar que nós somos marido e mulher e aquela robozinha me daria a mesma coisa da história original. Eu veria o vídeo e depois eu vejo o vídeo. Eu abro o portal e vou para as nuvens do início do episódio. Eu teria a mesma conversa com Deus com a história original. E ele chamaria a deusa do amor como na história original. E o fim teria como uma história original nota que vai ter palavrão descrasa. Finalmente acabei nota não vai servir por uma semana porque eu vou estar descansando. Eu sei que está um pouco com erro de português que eu tô mais de 3 dias escrevendo fim.